Renata, eu tomei energia pra mim, parei de dar cordas pra migalhas, silenciei os stories dele porque precisava voltar a minha atenção pra mim. O contato foi diminuindo, mas ele continuava vendo meus stories, curtindo, comentando minhas fotos. Até que ontem fui procurar o perfil dele e descobri que ele me deu um unfollow. Fiquei decepcionada. Agora não sei se continuo seguindo, se paro de seguir ou se falo alguma coisa antes. E, sinceramente, cansei de pagar de desapegada. Eu me importo. Eu recebi essa mensagem e quero começar justamente pela última frase. Cansei de pagar de desapegada. Porque talvez você tenha transformado autoconceito em uma personagem. Porque a mulher que se escolhe, ela não é necessariamente a mulher que não liga. Ela não precisa ficar provando que ela é fria, que ela é inacessível, ou ficar fazendo esses joguinhos na realidade, né? Porque as pessoas acham que você tem que ficar indiferente ou que ninguém consegue, te afetar. Você pode se escolher e admitir. Isso me decepcionou. Sim, eu fiquei triste com isso. A questão não é se você sentiu alguma coisa. Você vai sentir. Nós somos seres humanos. A questão é o que você faz com aquilo que você sentiu. Levou um choque, levou aqueles gatilhos. Infelizmente, você não está imune disso, sabe? Eu gosto sempre de fazer essa comparação porque tem uma diferença entre sentir uma emoção e entregar toda a tua identidade para uma circunstância, sabe? Você viu que ele deu um unfollow, ficou decepcionada. Tudo bem, seja gentil com você. Você tinha uma história com essa pessoa, tinha uma amizade anterior, sabe? Tinha uma expectativa diferente sobre a relação. Nós não precisamos colocar uma afirmação em cima disso e fingir que eu não tô nem aí, eu sou maravilhosa, que ele perdeu, ele me paga, ou... Sabe, quando geralmente esse tipo de coisa acontece, é muito fácil a nossa mente ir pro pior, ir pra pior história. É muito fácil. E também é muito fácil, se você não saber quem você é, ficar nessa história. Quando tu vê, tu tá sobrecarregada. Talvez não, né? Você ficou chateada. Reconheça. Mas agora, qual a pergunta que eu faria? O que esse unfollow passou a significar para você? O que isso passou a significar para você? Porque é muito fácil a nossa mente, que energia, que estado de ser, geralmente vai para onde? Vai para o quê? Que eu fui rejeitada. Ele não gosta de mim. O que ele tá tentando provocar alguma coisa, não sei, mas geralmente eu fui rejeitada. Aí tu começa a pensar, não tô falando tu, né? Pra essa pessoa que me mandou essa mensagem. Eu tô falando, geralmente, o que a mulher começa a pensar. Eu preciso mostrar que eu também não me importo, percebe? Ou tem um fato bem pequeno. Uma pessoa apertou o botão numa rede social, e existe toda uma história que a mente consegue construir a partir desse botão. E é essa história que merece a tua atenção. Aqui tem uma outra coisa interessante. Tu disse que havia tomado a tua energia de volta. Ótimo. Maravilhoso. Mas perceba como uma única ação dele conseguiu colocar você novamente diante de quê? O que eu faço para responder o que ele fez? Porque daí tu começou a ficar, nossa, eu dou um unfollow também? O que eu faço? Continuo seguindo para mostrar maturidade, porque se eu dar um unfollow também, ele vai saber, eu tô aqui se fosse a minha mente, né? Se eu der um unfollow nele, ele vai saber que eu tava, meio que bisbilhotando ali, mas eu sei que a tua cabeça pode ficar arrumando uma mensagem antes pra ter essa conversa sobre o que a gente teve, ou eu finjo que eu não percebi, sabe? Eu pergunto por quê. Nossa, a mente, se ela fosse amiga, meu Deus do céu, mas Senhor amado. Eu só quero que tu perceba que pra tu perceber que de repente como que a tua mente colocou a pessoa de volta no centro. E é justamente que aí entra o autoconceito, porque o autoconceito deixa de ser discurso, ou só que tu estudou sobre o autoconceito. Lembra do primeiro pilar para tu incorporar a tua identidade? Tem que virar prática, bebê de luz. Porque tomar a tua energia de volta não significa fazer a ação perfeita para provocar
uma determinada ação da pessoa, significa não precisar organizar o teu comportamento em função do comportamento da pessoa. Talvez você deixe de seguir, talvez você continue seguindo, talvez você converse. Nenhuma dessas 3 ações isoladamente determina se você está ou não se escolhendo. O estado de onde essa escolha está saindo é muito mais revelador do que o botão que vai apertar. Então, o que eu faria era uma pergunta antes de mandar qualquer mensagem, antes de, não, eu tenho que conversar com ele, sabe? Eu tenho que, sabe? O teu ego, a tua identidade antiga vai querer fazer tudo isso. Tu quer ter uma satisfação. Por quê? Por que que isso aconteceu? Mas o que eu quero conseguir falando com ele? O que tu quer, sabe? Porque eu quero expressar algo porque comunicação aberta faz sentido para mim, ou eu quero que ele se explique o unfollow para eu conseguir me sentir melhor. Porque se ele falar, por exemplo, alguma coisa, não sei o que ele poderia falar, ou que, não, desculpa, eu voltei com a minha ex, eu sei que eu tinha que ter falado contigo mais abertamente ou mais... Era pra eu ter tido essa comunicação, e aí então, tipo assim, sabe? Eu quero dizer que eu fiquei decepcionada porque isso representa honestamente quem eu sou, ou eu quero que ele perceba que ele me machucou e se arrependa e volte atrás. Porque 2 pessoas podem mandar exatamente a mesma mensagem a partir de lugares completamente diferentes. Porque tu lembra do pilar número 4? Eu tô falando assim porque essa pessoa ela já teve mentoria comigo. Então, o pilar número 4 é que nós é que damos o significado aqui, a nossa realidade, a 3D. Uma pessoa, ela manda e continua bem independentemente da resposta. Agora, uma outra pessoa manda e passa as próximas 6 horas olhando o celular, interpretando cada palavra e esperando que aquela conversa devolva a segurança que tu perdeu quando tu percebeu o unfollow. Por fora a ação é igual, mas por dentro são experiências completamente diferentes. Por isso eu não gosto de transformar autoconceito em uma lista rígida de a mulher de alto valor faz isso, faz aquilo. Mulher de alto valor não faz aquilo. Não é assim. Porque eu não sei se vocês lembram, eu já fiz um vídeo aqui. Talvez ela não seja tão conhecida no Brasil, que é a... Como é o nome dela? Wizard. Ela era, esse tipo de pessoa que ensinava, não, mulher de alto valor faz isso, mulher de alto valor não faz aquilo, a mulher... E aí o que aconteceu? Ficou com o cara, levou alto chifre, o cara abandonou ela grávida, sabe? Abandonou ela grávida não, sabe aquele tipo de pessoa que vai fazendo até, meio que força o cara a trair ela? Foi isso que aconteceu com ela. E não é que é sobre pagar de desapegada. Não pague de desapegada. Você não precisa ficar performando o desapego. Se importar com alguém não diminui o teu valor. Gostar de alguém não diminui o teu valor. Ficar decepcionada também não. O problema, sabe quando que começa o problema? Que para manter essa pessoa, você começa a ficar negociando contigo. Tu aceita aquilo que não queria aceitar. Tu analisa a curtida, né? Tudo isso. Fica procurando significado no stories, faz silêncio. Porque, como eu falei no vídeo anterior, às vezes a pessoa ela faz esse silêncio porque fica esperando uma reação da pessoa, dá um unfollow. Por isso que espaço, energia, consciência que você tá... Se você for dar um unfollow nessa pessoa, porque não, vou fazer para ver se ele percebe, ou então vou postar alguma coisa imaginando se ele vai ver, ou a tua vida começa a ser o quê? Secretamente organizada ao redor dessa pessoa. Enquanto tu tenta parecer desapegada. Isso não é voltar energia para você. É continuar completamente focada nele. Só que tu tá tentando parecer que não tá.
E talvez essa seja uma das armadilhas, tiro no pé mais silencioso do autoconceito. Sabe, eu acho que eu tô no estado de ser que eu me escolho, mas em mais uma estratégia para finalmente ser escolhida pelo outro. Então, se tu quer parar de seguir porque tu percebeu que acompanhar aquela pessoa já não faz mais sentido para você, pare. Não precisa transformar isso numa cerimônia. Se quiser continuar porque realmente não te incomoda, continue, mas perceba, tá percebendo a diferença? Se existe algo que tu genuinamente gostaria de conversar porque tinha uma amizade, isso é coerente com a forma como tu se relaciona com as pessoas, tu também pode conversar, bebê de luz. Mas não faça nenhuma dessas coisas para recuperar o controle. Não escolha essa ação pensando qual dessas vai fazer ele perceber o meu valor, porque aí ele ainda está sendo centro. Como seria você escolher pensando qual dessas opções representa melhor quem eu quero ser? Porque quando você tá com esse ponto de vista, com esse significado, muda completamente o centro da tua escolha. Porque em uma, ele continua determinando os teus movimentos. Na outra, tu determina como deseja se comportar, independentemente de qualquer movimento dele. Então é isso, deixa eu ver quanto tempo já tá esse áudio. Gente, eu achei que eu ia fazer um áudio de 5 minutos. 15 minutos aqui tá o áudio, então eu quero terminar com isso, porque talvez alguém também precise ouvir sobre isso. Autoconceito não é aprender a não sentir. É parar de se abandonar quando você sente. Você não precisa... autoconceito, eu não me importo com ninguém mais, ninguém me incomodou, então, eu nem ligo mesmo porque a pessoa deixou de me seguir. Tu não precisa sorrir para algo que te decepcionou. Circunstâncias não importam, entre aspas, mas enquanto você está destruída por dentro, você sim pode sentir, pode observar, pode respirar e escolher, mas você tem que decidir continuando sendo você, tá entendendo? Porque, ok, eu dou uma follow, vou dar uma follow. Depois que alguém faz alguma coisa que eu não esperava, eu continuo comigo ou eu volto a entregar para essa pessoa? Ou então tu entrega para a pessoa o poder de definir quem você é. E essa resposta nenhum botão do Instagram consegue dar por você. Então é isso. Eu assumo que todos vocês são sucesso. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, da Identidade Incorporada, o link eu vou deixar na descrição. E se você quiser aprofundar mais isso, eu também tenho o curso, o Código Eu Sou. Então é isso. Feliz manifestação.